Doutora, eu achei linda a explicação sobre o que a gente deve fazer depois que extrai um dente, de colocar implante. Entendi todos os benefícios de colocar um implante. Mas será que não tem nenhuma contraindicação? Eu sou a doutora Ana Cecília e eu vim conversar com vocês hoje sobre as contraindicações de colocar um implante. Será que existe? Será que não existe? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. No último vídeo que a gente postou sobre devo colocar um implante depois de perder um dente, surgiram algumas dúvidas nos comentários a respeito das contraindicações de colocar um implante, especialmente respondendo a pergunta da Gabi Lima, que falou o seguinte: é lindo os benefícios do implante, mas e os contras? Eu preciso fazer alguns, mas ainda não sinto confiança. E aí é o seguinte: tratamento com implante é um tratamento lindo mesmo, assim, tem poucas contraindicações. Mas eu parei para pensar sobre o que seria essas contraindicações que vocês estão perguntando nos comentários e eu vim falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? A primeira coisa seria o paciente que tem má higiene. Vamos pensar o seguinte: o paciente perdeu o dente porque não cuidou bem do dente. Ou porque teve cárie, não escovou bem, ou porque teve um processo de perda óssea, de periodontite, e aí acabou perdendo o dente, né? E aí a gente não faz nenhuma intervenção nesse paciente, ele não muda a postura, não passa a escovar melhor o dente, a dar mais importância para a higienização, e aí a gente vai lá e coloca um implante. Então, esse paciente ele está sujeito a perder esse implante também, a ter os mesmos problemas que ele teve no dente nesse implante. Um implante ele está sujeito mais ou menos aos mesmos problemas que um dente natural tem. Então, se a gente não muda essa postura, não faz uma mudança nesse paciente, ele pode perder o implante também. Então, seria realmente uma contraindicação. Uma outra coisa que é uma premissa básica, sim, é o paciente ter osso suficiente para poder fazer esse implante. Além de osso, ter tecido gengival também suficiente para fazer esse implante. A gente tem vários vídeos sobre isso aqui, o Ramon pode listar para a gente aí para ficar mais fácil de vocês encontrarem sobre esse assunto. Mas aí a gente parte do princípio de que o paciente tem osso e tem tecido gengival suficiente, mas às vezes ele não tem espaço suficiente para colocar aquele implante, que aí vai no assunto do vídeo passado. Então, se você extrai um dente e demora muito para repor esse dente, muitas vezes o espaço de colocar esse dente pode estar perdido. Pode não ser suficiente. Então, nesse caso, a gente também não tem indicação de colocar implante nesse momento. A gente precisa, então, conquistar esse espaço para poder colocar o implante. Então, a gente tem que adiar o momento de colocar o implante. E aí a gente entra numa outra questão. O paciente que está fazendo tratamento ortodôntico, ou seja, que está usando o aparelho ortodôntico, muitas vezes tem que esperar o tratamento ortodôntico acabar, finalizar, para depois colocar o implante. Porque o implante ele não movimenta como o dente se movimenta. Então, a partir do momento que a gente colocou o implante naquela região, o aparelho não vai conseguir movimentar ele de um lado para o outro, como movimenta o dente. Então, é indicado esperar terminar o tratamento ortodôntico para depois a gente colocar o implante. Uma outra situação que a gente tem que pensar se deve colocar implante ou não, ou pelo menos adiar, seria pacientes que têm algum problema de saúde, especialmente diabetes, por exemplo. Então, se tem um paciente que tem uma diabetes descontrolada, a gente primeiro tem que compensar esse paciente, deixar a glicose nos limites adequados para depois colocar o implante. Não é uma contraindicação absoluta. Não quer dizer, epa, doutor, então eu tenho diabetes, não posso colocar implante. Não, isso não é verdade. Você só precisa estar com a sua diabetes controlada para poder colocar o implante, porque diabetes ela vai interferir na cicatrização, que é muito importante na cirurgia de implante. Então, se tem diabetes descontrolada, tem que esperar controlar para depois colocar o implante. Uma outra condição de saúde que a gente tem que ficar mais alerta ainda que a diabetes seria o uso de algumas medicações, especialmente medicação
para osteoporose e para tratamento de câncer. Essas medicações são os bisfosfonatos. A gente até tem vídeo sobre isso aqui também, sobre manejo de pacientes que estão fazendo tratamento para câncer. Mas, resumindo, essas medicações, elas diminuem a vascularização do osso, a irrigação sanguínea dentro do osso. E isso faz com que a osseointegração, que é a união do implante com o osso, seja mais dificultada. Então, nesses casos específicos de pacientes que usam essas medicações, a gente tem que esperar cessar o uso da medicação para depois colocar o implante. Uma outra questão são os pacientes em fase de crescimento. Algumas pessoas têm agenesia de dentes, que é a ausência congênita de dente. A pessoa nasce sem aquele dente. Então, ela desde pequenininha já não tem um determinado dente na boca. Isso acontece muito nos incisivos laterais, por exemplo. Então, existe uma ansiedade muito grande por parte do paciente, por parte dos pais, de repor logo aquele dente, né? E a melhor opção seria repor com implantes. Só que nesse caso, a gente precisa esperar cessar o crescimento desse paciente. Então, não dá nem para dizer assim que é com 18 anos, com 16 anos, com 20 anos, porque o crescimento ósseo varia de pessoa para pessoa. Mas a gente tem recursos para saber se o crescimento já terminou ou não. Então, se o crescimento ainda não terminou, também não deve colocar implante, tá? A gente tem que esperar para depois colocar. Uma outra questão ainda de uma contraindicação dos implantes seria o bruxismo. Não quer dizer também que se tem bruxismo não pode usar implante, não é isso. Mas a gente tem duas questões aí. Uma é que durante a fase de cicatrização do implante, ele não pode receber muita carga mastigatória. Então, a gente coloca o implante hoje, durante 3 a 4 meses, ele tem que ficar mais quietinho ali dentro do osso, ele não pode receber tanta carga. E um paciente que tem bruxismo, que é o que faz apertamento de dentes, ele pode perder implantes durante essa fase. Então, nesses pacientes, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. A mesma coisa depois que os implantes já estão cicatrizados também, os implantes recebendo uma carga mastigatória excessiva, eles também podem ser perdidos, como um dente natural. Então, nesse caso, a gente tem que tratar também o bruxismo. Não é contraindicação, pode colocar o implante, mas tem que saber que não é simplesmente colocar o implante e ignorar o bruxismo. A gente precisa tratar as duas coisas ao mesmo tempo. A última coisa mais importante que eu pensei de uma contraindicação é o tabagismo. Então, pacientes que fumam têm uma contraindicação relativa de colocar implante, sim. Não quer dizer que se o paciente fuma, mais uma vez, não pode colocar implante. Pode e deve. Mas tem que saber que o cigarro, ele prejudica muito a cicatrização. Ele também diminui a vascularização nos tecidos, pode fazer com que a perda de implantes seja muito maior. Toda cirurgia de implante, todo procedimento cirúrgico de uma maneira geral, eles têm um potencial de insucesso. Então, mesmo que tudo seja feito da maneira correta, mesmo que o paciente não tenha nenhum problema de saúde, mesmo que o profissional faça tudo certinho, um potencial de complicações existe. E no caso dos pacientes que fumam, essa complicação ela aumenta ainda mais. Então, nesses pacientes, a gente precisa tomar também bastante cuidado. Mas eu vejo isso, eu sempre falo para os meus pacientes que é o primeiro passo para deixar de fumar. Então, em vez de deixar de colocar o implante, a necessidade de colocar um implante é um motivo muito bom para largar um hábito ruim, que é o cigarro, né? Então, resumindo para vocês, seria isso que seriam as contraindicações, se é que elas existem, de colocar um implante. Também no comentário do último vídeo, muita gente falou assim, mas é impossível porque não é a realidade do brasileiro, é um tratamento muito caro. E o que eu quero dizer é que não é uma obrigação colocar um implante, não foi isso que eu quis dizer.
eu quis dizer que é muito importante repor um dente. Então, são inúmeras as consequências da ausência de um dente na boca e é muito importante repor. E colocar um implante é só uma das maneiras que a gente tem de repor esse dente perdido, né? E é uma maneira muito boa e muito eficiente, mas é somente uma das maneiras. Então a gente tem que procurar sempre repor um dente perdido, independentemente da maneira que seja, tá bom? Se vocês têm sugestões de temas de vídeo, deixa aqui pra gente nos comentários. Se tem mais alguma dúvida, a gente sempre responde. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @clinicalerbsb no Instagram, @perfilcirurgia. E eu vejo vocês no próximo vídeo.